Shalom, povo de Deus. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e que Ele te encha de paz. Eu quero orar com você. Ore comigo nesse momento. Santo Deus, obrigado por tamanha bênção de ter o Senhor como amigo. Que privilégio ter o Senhor como Salvador. Que maravilha é ter o Senhor como meu Redentor. Ó Deus, amamos o Senhor. Que ministério é esse? Que graça foi essa de nos salvar, de abdicar de si mesmo, da glória e nos dar vida abundante no Senhor? Pai, obrigado. Obrigado pelo projeto de salvação. Tu és maravilhoso. Amamos o Senhor por tanto cuidado. Com base na tua criação, eu te louvo. Tu és o nosso Deus, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amados, que bom estar com vocês e esse é o nosso momento do louvor. Vamos entoar ao nosso Deus mensagens cantadas? Esse é o momento próprio. Precioso sangue, minha vida mudou, meus pecados e culpas lavou, deixando pra trás meu passado sem Deus. Foi nessa cruz que a minha história mudou, que a minha vida deu novo sentido, onde eu encontrei a razão pra viver. Meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus, Jesus. Meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus. Precioso sangue, minha vida mudou, meus pecados e culpas lavou, deixando pra trás meu passado sem Deus. Foi nessa cruz que a minha história mudou, que a minha vida deu novo sentido, onde eu encontrei a razão pra viver. Jesus, Jesus. Meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus, Jesus. Meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus, Jesus, Jesus. Meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus, Jesus, Jesus. Meu coração te louva, meu coração te louva, Jesus.
compreender. A luz brilhar, saber que a gente pode crescer. Viver, chorar, dançar e se alegrar. Oh, para nós Ele é da vida o melhor, nosso mover existir, paraíso aqui, só a Ele entregar o princípio e o fim do universo, Rei do mundo, a luz. Vida, verdade, caminho e paz, luz sobre as trevas, Redentor, vida, verdade, nossa força e paz, luz sobre as trevas, Redentor, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, Verbo em carne, Rei dos reis, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, Verbo em carne, Rei dos reis, nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, Verbo em carne, Rei, para nós Ele é da vida o melhor, nosso mover existir, paraíso aqui, só a Ele entregar
Olha, Deus de fato fala aos nossos corações. Louvor são mensagens cantadas que nos impactam. Que maravilha! Depois de um louvor desse abençoado, eu quero pedir a você para abrir comigo o livro de Números. Olha que maravilha! Números capítulo 5. Números capítulo 5, e eu quero ler com você os 4 primeiros versículos até então. Números 5, versículos de 1 a 4, para início. Olha o que diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lance para fora do arraial todo leproso, todo o que padece fluxo, e todo imundo por ser tocado em algum morto, ou em outras palavras, em algum cadáver. Tanto homem quanto ou como mulher os lançareis para fora do arraial. Os lançareis para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito, diz o Senhor. Ele habita no arraial. Os filhos de Israel fizeram assim e os lançaram para fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Um Deus que ouve aquilo que o Senhor ordenara e um povo que obedece. Isso é extraordinário. Ore comigo mais uma vez. Santo Deus, fala aos nossos corações. Fala conosco através do teu Espírito, no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nós estamos diante de um texto que vai do versículo 1 até o versículo 31 de Números 5. Mas Números 5, ele está dentro de um contexto maior, que é do capítulo 5 ao capítulo 8. E temos então aqui uma proposta. Temos uma proposta com o objetivo de que Deus quer manter a pureza de Israel. Deus é um Deus totalmente santo, totalmente puro, e ele quer manter a pureza de Israel. Esta é a proposta de Números capítulo 5, que vai até o capítulo 8. E diante disso, podemos perceber que Deus é puro e requer do seu povo santidade. Que proposta extraordinária! É um Deus de cuidado. É sobre isso que eu começo a falar contigo. A sociedade de Israel, ela precisa ser caracterizada pela pureza de Deus em todas as esferas dos relacionamentos. Deus está mostrando-se santo e puro e ele requer de nós essa pureza em meio aos nossos relacionamentos. O primeiro contexto de que Deus requer em nossos relacionamentos é a ideia de que o acampamento deve ser mantido limpo pelo ritual que é proposto. O acampamento deve ser mantido limpo para permanecer ritualmente puro. Essa é a primeira proposta. É a proposta dos versículos 1 ao versículo 4 que acabamos de ler. Um Deus que quer manter puro o arraial para que permaneçamos puro diante dele. Isso faz toda a diferença. Essa é a primeira proposta. Então vamos mergulhar um pouquinho nessa primeira proposta? Versículos de 1 a 4, que acabamos de ler, vai dizer o seguinte: olha, é necessário então, que aquele que se mostra leproso ou aquele que está sofrendo de fluxo, que é a ideia da hemorragia ou do fluxo que é chamado de sanguíneo, e também aquele é impuro se tocar em um morto, em um cadáver. Perceba comigo o cuidado de Deus para com o seu povo num arraial. Deus é diferente de todos os deuses de terras pagãs. É um chamado de Deus missionário. Deus escolhe Israel e dentro do aspecto do chamamento dele, Israel tem uma finalidade por ser escolhida. Israel é uma nação que vai diferenciar de todas as outras nações. Tem um Deus cuidador.
um Deus que está preocupado com todo o arraial. Então, se há um risco de contaminação em primeiro momento, Deus está dizendo o seguinte: olha, se afaste do arraial. Você está com fluxo sanguíneo, você está com pele manchada, você desconfia que está de lepra. Olha, é necessário se afastar do arraial para que não contamine todo o arraial. E quando tinha as epidemias em cidades circunvizinhas, na verdade em nações circunvizinhas, Israel era poupada. Israel era poupada porque Deus já estabelecera o cuidado. E isso também traz uma proposta espiritual, porque quando Deus está cuidando de forma ritualística de Israel para que o povo não seja contaminada, de forma ritualística, você vai perceber o seguinte: a proposta de Deus é: fiquem puros. Pureza, sinônimo de santidade. Deus tem cuidado com o seu povo. Essa é a primeira proposta. Manter-se puro, para que sejamos ritualmente puros para com Deus, em culto a Ele. Possamos ser puros e não sermos formatados com o mundo. Vamos para a nossa segunda proposta. A nossa segunda proposta é o acampamento. No acampamento deveria ser mantida a moral e a economia. Como assim? Por meio da confissão e por meio da restituição. É o versículo 5 ao versículo 10. Dá uma olhadinha comigo, essa segunda proposta, onde o acampamento deveria ser mantido moral e economicamente puro por meio da confissão e por meio da restituição. Que o nosso título é a lei da restituição. Dentro da proposta da lei da restituição, você vai ver o seguinte. Olha, é necessário vocês estarem atentos acerca das leis sobre pagamento por prejuízos. É a ideia de pecados que vocês cometem contra os seus irmãos ou contra o seu próximo. São pecados rotineiros ou são faltas estas no meio do arraial. Perceba comigo quando o versículo 6 diz: dize aos filhos de Israel, quando um homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens, ele está dizendo: quando o pecado acontece mediante ao seu próximo, ou pecados esses que é comum acontecer, ou faltas essas, a lei ou a proposta é a seguinte: quando isso ofender ao Senhor ou a pessoa se torna culpada, versículo 7, você deve confessar o pecado que cometeu. Olha que coisa extraordinária. Não omita-se, não tire a sua responsabilidade. Deus está dizendo assim: pecou? Confesse. Olha que proposta linda. Ele não está dizendo assim: você pecou e agora não há como consertar esse negócio. Não. Ele está dizendo assim: olha, se você pecou e se você é culpado, versículo 7 traz a ênfase: confessará o pecado que cometer, e pela culpa fará plena restituição, e lhe acrescentará sua quinta parte, e dará tudo aquilo contra quem se fez culpado. Então você deve restituir o parente daquele que você foi culposo ou que você foi faltoso. Você deve restituir a família, acerca do que já foi dito antes em Levítico. Se você matou sem querer o animal do seu irmão, do seu próximo, da sua fazenda, ou de um atropelamento, ou de alguma questão de que ocorreu por acidente, você deve agora restituir essa falta. Primeiro, confessar ao Senhor e depois restituir. Mas se essa pessoa não tem um parente para ser restituído, ou se essa falta tem um agravante ainda maior, é necessário então você restituir ao próprio sacerdote. Essa é a diferenciação dos termos dados em Levítico para os termos agora em diante. Perceba comigo.
Versículo 8. Mas se esse homem não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restitui ao Senhor pela culpa será do sacerdote, além do carneiro expiatório com que se fizer expiação pelo culpado. Isso foi descrito na verdade, foi descrito em Levítico 6. Levítico 6, de 1 a 7, vai trabalhar toda essa proposta de que você deve restituir a falta. Mas o que tem aqui dentro de Números capítulo 5, no versículo 8, é um adendo. É um algo a mais sendo estabelecido nessas leis. Então, é necessário restituir, se não houver a família para quem restituir, é necessário restituir ao sacerdote. Em outras palavras, a ofensa primeiro é contra Deus. Não é necessariamente contra o seu próximo. Quando ofendemos o nosso próximo, em primeiro momento ofendemos a Deus. Então o pecado é contra Deus, logo contra o seu próximo. Lembra de Davi? Ele diz assim, depois que ele possuiu Betseba, ou Batseba, dependendo da tradução, e quando ele possui a esposa de Urias, que não é a sua esposa, que ele cai em adultério, ele escreve o Salmo 51, apelando primeiro para a bondade de Deus. Ele começa os versículos primeiro dizendo: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga, Senhor, as minhas transgressões, pois eu conheço o meu pecado. Ele começa a entender que pecou, mas em primeiro momento ele reconhece que pecou contra Deus. Ele diz: pequei contra ti. É isso que ele faz. Ele entende que a falta dele contra o irmão, contra Urias e também contra a própria Batseba, ele sabe que a falta dele primária foi contra Deus. Isso é extraordinário, porque entendemos o seguinte: é necessário confessar as nossas faltas que temos contra os nossos irmãos, porque é uma falta direta contra Deus. E isso mostra o cuidado de Deus para conosco, nos ensinando que devemos tratar a culpa da forma correta. Sou culpado, logo eu devo confessar e restituir. Pensamos nisso. Será que estamos vivendo nesse mesmo modo, nessa mesma assertiva, ou estamos nos escondendo? Será que quando eu, por alguma falta ou por acidente, cometo um erro, será que eu assumo a minha responsabilidade, que foi uma falta legítima, primária contra Deus e contra alguém? Será que eu estou, de fato, agindo como Deus requer? Porque o texto aqui mostra que Israel está disposta a obedecer. A nação está voltada para Deus. O versículo 4 que lemos vai dizer que, olha, o Senhor deu uma ordem e depois que o Senhor falar a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Olha que maravilha. É o que devo fazer, o que você deve fazer. E a lei da restituição por meio da confissão me convida e te convida a assumir a culpa quando culpado. Entendamos isso. Não podemos nos evadir da culpa. Porque o Senhor quer recomeçar conosco quando erramos. Ele não nos diminui ou não somos menos crente quando erramos. Pelo contrário, quem mais é perdoado, como diz a palavra no Evangelho de Marcos, diante daquela mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus e questionaram a Jesus dizendo: ele não é o Messias, porque olha quem está ungindo, uma mulher pecadora. E para a época, quando se trata mulher pecadora, se fala de mulheres de prostituição. E aquela mulher, outrora prostituta e agora liberta, Deus está com um novo recomeço. E ele chega a dizer, quando é questionado, ele diz: quem é mais perdoado, ama mais. Olha que maravilha. Quem é mais perdoado, ama mais. Então, no momento que eu erro, é o momento que eu recomeço com o Senhor, confessando e restituindo a quem é de direito. Entendamos isso.
Esse é o nosso segundo momento. Entrando no nosso terceiro momento, que nos cabe. E nosso terceiro momento, ele vem dos versículos 11. Perceba comigo, é dos versículos 11 ao versículo 31. Esse é o nosso terceiro momento. O acampamento deveria ser mantido matrimonialmente limpo pela aplicação da lei do ciúme. Olha que interessante. Talvez você estranhe um modelo deste que era um modelo ritualístico até mesmo dos primeiros povos, dos povos pagãos. Mas ele está aqui, na verdade, numa tratativa, numa visão das leis. Perceba comigo que nossa terceira verdade é: o acampamento deve ser mantido matrimonialmente limpo pela aplicação da lei do ciúme, que preservaria a estrutura familiar em Israel. Então, não basta ser economicamente e moralmente limpos, não basta ser ritualmente limpos, mas também é necessário ser matrimonialmente limpo. E a proposta de matrimonialmente limpo é fidelidade. Fidelidade, entendendo que o casamento é a proposta aliancista. É uma proposta em que você, sendo fiel ao seu cônjuge, você é fiel para com Deus. Essa é a primeira tratativa que deve ser levada a sério. Não basta ser ritualmente limpo, não basta ser economicamente puro, deve ser também matrimonialmente limpo e puro, sendo fiel a Deus. Versículos 11 aos versículos 31. Essa é a proposta. Olha o que diz. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for oculta aos olhos de seu marido e ela tiver ocultado, havendo-se ela contaminado e contra ela não houver testemunha e não for surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúme, presta bastante atenção no versículo 14, e o espírito de ciúme vier sobre ele e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado ou o tiver, não se havendo ela contaminado, então esse homem trará sua mulher perante o sacerdote e juntamente trará sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa que traz a iniquidade à memória. Em outras palavras, que traz o pecado da imoralidade em memória. Tem uma oferta dos ciúmes aqui, descrita em em Números. Oferta dos ciúmes, e como que isso funcionava? Sabe como é que eu entendo? Eu entendo que a proposta que Deus está trazendo para a gente aqui não é algo estranho para a época. Deus não vai causar estranhezas e vai tratando o seu povo de forma gradual. Existia já o juízo por ordalho. É a ideia de juízo por ordalho, que é a prova divina ou ordália. O que seria isso? Já existia com os povos primitivos, com a prática antiga usada para resolver disputas entre pessoas ou julgamentos, principalmente em contexto onde não havia as provas concretas. A ideia, de fato, era: Deus vai intervir diretamente e não vai deixar o justo padecer. Era essa proposta que já existia anteriormente, o juízo de ordália. É onde que se acreditava: se é justo, ele não vai padecer. E Deus tem essa proposta aqui em Números, trazendo agora uma direção dele mesmo, uma proposta de fato divina, é onde a coisa era apresentada ao sacerdote. O sacerdote recebia a queixa principalmente do marido, e se ela de fato violou, se ela de fato foi infiel para com seu esposo, ela passaria por um processo. Primeiro, o marido
levava as ofertas, a efa de farinha, os manjares, para oferendar ao sacerdote, e ele levaria o processo divino de fato, e da porção preparada. Quando você vai olhar comigo o versículo 16 em diante, havia um preparo para que essa mulher pudesse tomar. Vê comigo a proposta para ficar não só nas minhas palavras. Olha o que diz o versículo 16. O sacerdote a fará chegar e a colocará perante o Senhor. O sacerdote tomará água santa num vaso de barro, também tomará do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Apresentará a mulher perante o Senhor e soltará a cabeleira dela, e lhe porá nas mãos a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes. A água amarga, que traz consigo a maldição, estará na mão do sacerdote. É agora um composto chamado de água amarga, que essa mulher precisa tomar, precisa ingerir. O sacerdote, versículo 19... O sacerdote a conjurará e lhe dirá: se ninguém contigo se deitou, e se não te desviaste para a imundícia, estando sob o domínio de seu marido, destas águas amargas amaldiçoantes serás livre. Mas se desviaste quando sob o domínio de teu marido te contaminaste, e em algum momento que não é o teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará que a mulher tome o juramento da maldição e lhe dirá: o Senhor te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. Ela tomava a porção amarga e, se ela é culpada, ela se tornaria estéril. Ela se tornaria estéril e se tornaria amaldiçoada. A mulher se comprometerá, mas se ela é inocente, nada acontecerá. A barriga da culpada, ela se avolumava, ficava inchada, a coxa se descaía e o útero secava. Olha que proposta é essa. O cuidado de Deus, eu entendo que isso é um cuidado de Deus de proteção. Por quê? É um cuidado de Deus de proteção. Vou fazer uma analogia para você para ficar um pouco mais claro. É como se fosse a questão, ou na verdade, a polícia militar. Ela age para que não aconteça. A polícia civil, ela vem para inquérito, ela vem para investigação. A polícia militar, ela vem com a proposta, ela se coloca no ambiente e diz: eu estou por aqui. Não negligencie a lei. Não se torne culpado, porque eu estou por aqui. E você pode sim ser castigado ou castigada. Você pode passar pelo juízo. Então, é uma questão de cuidado, defensiva. É a ideia de que não faça. A proposta aqui é severa. Se beber da água amarga e for culpada, é amaldiçoada. O útero seca. Mas essa lei servia de fato para proteção. O recado era: não faça. Não cometa adultério. E essa é a ideia de ser também matrimonialmente limpo. Em outras palavras, seja fiel ao seu cônjuge. Vale para nós, vale para homem e mulher. Tenha fidelidade para com seu cônjuge, porque assim você é fiel primeiro para com Deus. É nesse aspecto aqui. E a palavra vai dizer assim, olha, versículo 27. E havendo dado a beber água, será que se ela tiver contaminado e o seu marido tenha sido infiel, a água amaldiçoante entrará nela para amargura, e o seu ventre se inchará, e a sua coxa descairá. A mulher será por maldição no meio do seu povo. Se a mulher não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá. Não vai acontecer nada. Esta é a lei para o caso do ciúme, quando a mulher, sob o domínio de seu marido, se desviar e for contaminada. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúme e tiver ciúme de sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor e o sacerdote nela execute toda esta lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade, se ela for culpada. E sabe o que como eu quero chamar a sua atenção aqui? Dá uma olhadinha comigo aqui. Eu quero chamar a sua atenção aqui no versículo 14. E o espírito do ciúme vier sobre ele. Nós estamos diante de uma personificação dos ciúmes.
uma personificação dos ciúmes. Como entender esse negócio aqui? Como entender? Primeiro, ciúme é um sentimento muito forte de posse. Quando é um ciúme de Deus, sabe o que nós entendemos? Sabe como isso biblicamente se direciona? Quando Deus ciúma, é a ideia de um compromisso apaixonado com o seu povo. Deus ciúma de nós porque ele tem um compromisso apaixonado conosco. Um Deus que se doou. É a forma de paixão mesmo, de valer a própria vida. Entregou o filho dele, Jesus. Esse é o ciúme que Deus tem por nós. É um ciúme bom, que é de benção. É um ciúme, na verdade, que traz para nós esse aspecto. O ciúme de Deus para conosco é um ciúme de que ele entende, olha, eu tenho um compromisso contigo e não vou deixar você se perder. E ele entrega o filho dele, Cristo Jesus, porque ele tem zelo pelo seu povo, ele ciúma do seu povo. Isso é algo bom. Mas e quando eu e você temos ciúme? A coisa não é muito boa. E quando é ciúme humano, é um sentimento destrutivo buscando evitar a perda de algo que é seu. Querendo evitar a perda, então entra em loucura. As coisas saem em desacerto. O ciúme do homem, que eu falo humanidade, homem ou mulher, o ciúme é destrutivo. E aqui o texto está personificando o espírito de ciúme. É a mesma raiz da palavra ruá, que é o espírito. A ideia de espírito é a mesma raiz. Está personificando o ciúme. Ciúme de Deus é zelo, é cuidado, é compromisso com o seu povo. Ciúme nosso é destrutivo, querendo não perder aquilo que aparentemente eu tenho posse. Mas ficamos então com o zelo de Deus para conosco. Então, você deve ser cerimonialmente, o arraial deve ser puro, puro em ritual. O arraial deve ser puro cerimonialmente no aspecto de restituição, de confissão, e o arraial deve ser puro em matrimônio. Cristo é o Deus Todo-Poderoso puro, sem pecado, que morreu por nós, garantindo então a nossa santidade. E esse desdobramento da antiga aliança, do cuidado de Deus, se desdobra em Cristo, que cuida de nós na nova aliança. E que Deus abençoe a sua vida e que Deus te encha de paz. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você e logo, logo nós vamos cantar. Eu oro para depois cantarmos, tá certo? Eu quero orar com você e pela palavra e pelos seus pedidos aí no nosso chat, tá certo? Deus amado e poderoso, obrigado, Pai. Obrigado por tamanha bênção. Obrigado por ter cuidado de nós e por ser zeloso conosco, que não é destrutivo, é um cuidado de zelo de fato, de alguém que tem compromisso, que se importa tanto e não nos deixa perdidos em nossos pecados ou entregues a nós mesmos. Obrigado, Senhor, pela pureza. O Senhor é puro e requer de nós santidade. Obrigado por tanto cuidado, Pai, no nome de Jesus. Ó Deus, eu oro por esse que clama ao Senhor e que pede ao Senhor por emprego, que pede ao Senhor, ó Deus, por finanças, aqueles que estão endividados. Ó Deus, no nome de Jesus, aqueles que estão enfermos, Pai, que fizeram seus pedidos e que estão enfermos, ou sua casa está enferma, ou seus filhos estão enfermos. Todos esses, Pai, que pedem ao Senhor por cura também e por transformação espiritual. Esses que estão pedindo, Pai, por seus filhos que estão afastados do Senhor, por seu esposo ou esposa que ainda não te conhece. Esses que pedem por conversão, Pai. No nome de Jesus, traz a tua graça sobre cada um deles e abençoa-os, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos mais uma vez estar diante de Deus com mensagens cantadas. Cante conosco.
Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas e estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei que amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho